Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Estamos hoje aqui para conversar um pouco a respeito desse processo de urbanização, falar um pouquinho dessa questão da indústria e buscar também aí algumas referências no que diz respeito à questão energética. Então vocês percebam aí que existe aí diversos pontinhos, por assim dizer, que nós temos que tratar de fazer as nossas ligações hoje, tá? Vamos lá. Então, basicamente, a gente sabe que existe, por assim dizer, aquela velha relação íntima entre a urbanização e a industrialização, não é mesmo? Então, conforme a indústria foi se desenvolvendo, as cidades mais ou menos acompanharam esse desenvolvimento, mas presta atenção você, eu não quero dizer de forma nenhuma que é uma regra, né? É uma tendência, existem muitas cidades do planeta que elas se desenvolveram e nós não percebemos essa relação tão íntima com esse processo industrial aí, tudo bem? Mas, por outro lado, nós sabemos, né? Agora falando da indústria, que a indústria e o setor energético, aí sim, a relação também é uma relação muito íntima. Então você perceba a complexidade. Por quê? A indústria é uma atividade humana, antiga, né? Mas nós costumamos dizer que essa chamada indústria moderna, ela vem aqui, ó, do século XIX, a partir ali mais ou menos de 1830, que foram acontecendo algumas mudanças lá na Inglaterra, que a gente costuma dizer que foi o berço da Revolução Industrial. O que foram essas principais, ou a principal mudança que desencadeou, né, exatamente essa ideia de revolução, de mudanças nos mais diferentes aspectos da sociedade, né? A gente pode dizer que de uma forma geral aí, a grande descoberta da época foi uma coisa chamada de máquina a vapor, certo? Então, houve um inglês lá, chamado James Watt. Ele construiu uma caldeira, colocava lá um monte de carvão mineral, produzia um monte de calor, a água, criava uma pressão que gerava um determinado movimento repetitivo, né? Então o que nós tivemos com isso? Nós tivemos que a partir da criação desse movimento, foram se adaptando diversas peças e mecanismos e esse trabalho humano, que era também um trabalho muitas vezes repetitivo na indústria. Ah, o que você faz aí, John? Eu só faço esse movimento, eu martelo o dia inteiro. Então você sai daí que o Sr. James inventou uma máquina que faz isso no teu lugar. Tchau para você. Só que o que acaba acontecendo? Esse negócio começou assim, de uma forma meio tímida, era uma máquina aqui, não sei o quê, e de repente o negócio massificou, certo? E esse negócio massificou e também, e ao mesmo tempo, aumentou significativamente o tal do consumo de energia. Você entendeu porque eu falei que existe essa relação muito íntima entre a indústria e a energia? Quanto mais máquinas nós temos à nossa disposição, mais energia nós necessitamos para que essas máquinas se movimentem e dessa forma tratem de fazer o quê? De forma direta ou de forma indireta, aumentar o nosso conforto. Você já parou para pensar isso, né? Nós vivemos um determinado período na história que nós temos um conforto, principalmente material, muito grande, né? Só que parte significativa desse conforto material está relacionado com o quê? Com o consumo de energia. Você está assistindo a aula do professor Rivaldo, está consumindo energia, não é mesmo? Você anda de carro, você pega o elevador. Os produtos que você consome foram feitos na indústria que consome energia. Então a energia é hoje, por assim dizer, né, a alma dessa indústria, a alma dessa sociedade moderna e industrial que nós vivemos, tá? Mas aí, é claro que não é só esse sonho encantado. Olha que conforto legal que a energia trouxe para nós. Não. Sempre tem os problemas que surgem com isso. E quais são esses principais problemas? O consumo de quantidades cada vez maior de energia, e isso é o que acontece, né?
a gente consome energia, 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 e isso vai aumentando dia após dia o nosso consumo da humanidade de forma geral. O que isso acaba gerando? Isso aí vai acabar gerando que sempre vem as consequências, né? Então, primeiramente, existem diversos tipos de fontes de energia. As fontes de energia de forma direta ou indireta, toda vez que elas são utilizadas, toda vez que nós produzimos energia, elas vão tratar de criar um impacto. E geralmente esses impactos são os chamados impactos ambientais, né? Então é isso que nós temos que pensar. Quando nós falamos em fonte de energia, existem aquelas renováveis e não renováveis, né? Eu costumo dizer assim, as energias renováveis, elas são as energias do bem, né? Por que elas seriam fontes de energia do bem? Porque o impacto ambiental que elas trazem são muito inferiores, na maior parte das vezes, que as chamadas fontes de energia não renováveis. Então, por exemplo, o que são fontes de energia não renovável? Petróleo, carvão mineral, gás natural, o xisto, os minerais radioativos, tudo isso são não renováveis. A gente utilizou, o que acaba acontecendo? A natureza leva milhões de anos para fazer de novo, a gente não sabe fazer isso. Você pega, por exemplo, vamos ficar só nas mais simples, o carvão mineral, os derivados de petróleo e do gás natural, que são aquelas que são utilizadas em uma quantidade maior, toda vez que a gente utiliza isso, gera uma grande quantidade de gases poluentes que vão aí ser dispersos para a atmosfera. Esses gases trazem diversos problemas, podem trazer problemas respiratórios, a poluição para as pessoas. Até pontos extremos que hoje a gente ouve muito falar, né? O chamado aquecimento global, as mudanças climáticas, tudo isso é fruto disso. Mas daí nós temos aquele segundo conjunto de fontes de energia que são renováveis, que é a energia do sol, que é a energia das águas que produz, por exemplo, a eletricidade, a energia dos ventos, né? Essas são renováveis que a gente utiliza, a gente pode produzir novamente, ou a natureza está reproduzindo isso, né? Como é que está o consumo disso no planeta? A gente anda consumindo mais as energias do bem ou as do mal? Então, para isso, nós vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui para nós compreendermos. Presta atenção lá, né? Ó, oferta de energia mundial em 2015. Mas 2015, professor, faz tanto tempo isso, não se preocupe que não mudou muito, tá? Então, o que a gente percebe já de cara? No mundo hoje se oferta 3 grandes fontes de energia, né? O petróleo, o carvão mineral e também o gás natural. É o que mais existe, né? E eu não preciso nem dizer para você que eu já chamei a sua atenção, essas aqui são fontes altamente poluentes. Então o que a gente tem disponível no planeta não são as do bem, né? Mas por outro lado nós acabamos percebendo o quê? As fontes de energia que nós mais consumimos. Então tá aqui, ó, consumo energético mundial em 2015. Olha lá, gente. 41% dessas fontes de energia, elas são baseadas no petróleo, altamente poluente. Em segundo lugar, nós vamos encontrar o quê? A presença justamente do gás natural, com 14,9% e 11,1% de gás natural. A hidrelétrica, que está entre essas do bem, é só 18%. Então, o que é que nós podemos concluir de tudo isso aí, né? Nós vivemos um determinado momento que a nossa dependência dessas fontes de energia, ela é uma dependência gigantesca, né? Existe, como você bem viu ali no gráfico, uma disponibilidade de formas, que é uma disponibilidade de formas gigantescas. Mas, infelizmente ainda, nos dias de hoje, nós tratamos de fazer o quê? Ainda a maior parte do nosso consumo de energia
ele é um consumo de energia que ele é claramente aí pautado pelo quê? Por aquelas fontes de energia que são muito agressivas ao meio ambiente. Mas a gente percebe, por outro lado, e eis aí o lado bom da coisa, né? Que existe cada vez mais um crescimento do consumo e da produção dessas fontes de energia renováveis. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.